Qualidades fisiológicas do som. A primeira qualidade fisiológica do som é a chamada altura. A altura, ela vai diferenciar o chamado som grave do chamado som agudo. Som grave é um som de baixa frequência. Som agudo é um som de alta frequência. Tá? Então, numa questão, o cara me dá, por exemplo, dois sons. Se ele quer saber quem é o mais grave e quem é o mais agudo, olhe para a frequência. Maior frequência, mais agudo é o som. Menor frequência, mais grave é o som. Tá? Isso quer dizer que a altura ela está relacionada com a frequência. Tudo bem? Existe uma grandeza chamada de intervalo. Sempre que você quiser calcular o intervalo entre dois sons, basta você dividir as frequências desses sons, né? Sendo que a frequência de cima ela tem que ser maior ou igual à frequência de baixo. Tá certo? Agora, se os dois sons eles tiverem a mesma frequência, então quer dizer que o intervalo é igual a 1. E quando o intervalo entre dois sons é igual a 1, nós temos sons uníssonos. Tá certo? E se a frequência do de cima é o dobro da frequência do de baixo, logicamente o resultado dessa divisão é igual a 2. E sempre que o intervalo entre dois sons é igual a 2, nós temos uma oitava. Tudo bem? Então, se eu tenho um som de frequência igual a 100 Hz, uma oitava acima, 200 Hz. Uma oitava abaixo, 50 Hz. Tá? Então, se eu tenho um som de frequência X, uma oitava acima, 2x. Uma oitava abaixo, x sobre 2. Tudo bem? A segunda qualidade fisiológica do som é a chamada intensidade. A intensidade ela vai diferenciar o chamado som forte do chamado som fraco. Som forte, ele tem uma grande amplitude. O som fraco, ele tem uma pequena amplitude. Enquanto a altura ela está relacionada com a frequência, a intensidade ela está relacionada com a amplitude. Tudo bem? Nonato, como é que numa questão eu vou diferenciar altura de intensidade? Simples. Altura é qualidade, intensidade é quantidade. Então, tudo que te der ideia de quantidade, como por exemplo, força, energia, potência, isso é quantidade. Se é quantidade, é intensidade. Entendeu? Por exemplo, se você bate com cada vez mais força na tecla de um piano, bateu com força, quantidade. Se é quantidade, é intensidade. Tudo bem? Eu acho que a melhor palavra que existe para designar quantidade é a palavra volume. Então é por isso que todo aparelho de som ele tem um botãozinho chamado de volume. Então, aumentar o volume do som não é deixar o som mais alto, é deixar o som mais forte. Tudo bem? Tá certo? Bom, nós temos uma grandeza chamada de intensidade física. A intensidade física é o seguinte: aqui nós temos uma superfície, essa superfície ela tem uma certa área e ela está sendo atravessada por uma onda, né? A gente sabe que aquilo que caracteriza uma onda é que a onda transporta energia. Então, para você calcular a intensidade o que é? Energia por unidade de área por unidade de tempo. Tudo bem? Mas observe que aparece aqui dentro, ó, energia dividida pelo tempo, que por definição é potência. Então eu posso dizer que a intensidade ela vai ser a potência dividido pela área. Tá certo? Tanto é que a unidade da intensidade no SI é o watt por metro quadrado, né? Uma unidade de potência por uma unidade de área. Tá certo? Aqui nós temos dois limiares. Nós temos o limiar da audibilidade, que a gente representa pelo I0, ele corresponde a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá certo? Abaixo disso, silêncio total. Beleza? E o limiar da dor, que é 1 watt por metro quadrado. Nonato, se eu ouvir um som dessa intensidade, eu vou sentir dor? É o seguinte, a questão não é a intensidade, sim, é o tempo de exposição. Então, se uma pessoa fica exposta a sons dessa intensidade, né, 1 watt por metro quadrado, ou maior que isso, é uma pessoa que pode ter problema no sistema auditivo.
né? Porque a poluição sonora ela é diferente das outras poluições porque ela não fica estocada no meio, né? Como as outras poluições. Então a poluição sonora ela causa no ser humano estresse, irritação, insônia e assim por diante. Tudo bem? Tá certo? Agora imagina aqui uma fonte pontiforme, né? E essa fonte, o fato dela ser pontiforme, ela está emitindo ondas em todas as direções e sentidos. Então, se ela emite onda em todas as direções e sentidos, ela vai criar ao redor dela uma esfera, né? Uma esfera imaginária. Então, esse observador aqui, na verdade, quando ele está ouvindo esse som, ele está encostando o ouvido dele na superfície dessa esfera imaginária. Tudo bem? Como eu sei que a intensidade ela vai ser a potência dividido pela área, e a área de uma esfera é 4πr ao quadrado, sendo que o raio da esfera, no caso, é a distância da fonte ao observador. Então, aqui você tem o cálculo da intensidade de uma fonte pontiforme. Tudo bem? Vai ser a potência sobre 4π vezes d ao quadrado. Tudo bem? Isso quer dizer que a intensidade ela diminui com o quadrado da distância. Tá certo? Então, se uma pessoa está a 1 metro de uma fonte sonora, ela escuta um som de intensidade I. Se ela for para 2 metros, 2 ao quadrado é 4, ela vai ouvir um som de intensidade I sobre 4. Se ela for para uma distância de 3 metros, 3 ao quadrado é 9, a intensidade que ela vai ouvir vai ser I sobre 9. Tudo bem? Intensidade de uma fonte pontiforme varia com o inverso do quadrado da distância. Tudo bem? Tá certo? Timbre. Timbre é a qualidade que permite diferenciar dois sons de mesma altura, mesma intensidade e emitidos por fontes diferentes. Tá certo? É o timbre que permite diferenciar a minha voz da voz do Hélio. É o timbre que permite diferenciar se o som vem de um violão ou se o som vem de um saxofone. Tudo bem? Qualidade que permite diferenciar dois sons de mesma altura, mesma intensidade, emitidos por fontes diferentes, é o timbre. Tudo bem? A altura relacionada com a frequência, a intensidade relacionada com a amplitude. E o timbre, ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado com a forma da onda, com o perfil dessa onda. Tá certo? Só que a forma da onda, ela está ligada a uma coisa chamada de quê? Harmônicos. Então, quer dizer que o timbre ele está relacionado com o quê? Com a presença de harmônicos, né? Com a forma da onda. Tá certo? Um abraço, até a próxima videoaula.